E aí, Fala, Gabi. tudo bom? Tudo você? Maravilha, estou muito feliz com esse nosso papo, acho que vai ser muito importante. Antes da gente começar, eu tenho só um recadinho aqui que o pessoal da ABC passou, né? A Live ABC foi idealizada como um espaço informal para troca de conhecimento sobre cinematografia. E assim como em todos os nossos eventos e publicações, reiteramos que não são tolerados comentários e posturas machistas, racistas, homofóbicas ou de qualquer natureza preconceituosa, como capacitismo. Vamos lá? Tudo bom, tudo bom. Primeira live que eu ouço um tipo de disclaimer desse antes de começar. Já É educando todo mesmo? mundo. É isso aí, tá É bom. importante. Bom, gente, essa nossa live é para falar sobre a inclusão de profissionais com deficiência no mercado audiovisual. Para quem não sabe, eu sou a primeira diretora PCD de publicidade de filmes publicitários no Brasil, né? Até onde eu sei no mundo também. E eu convidei o Djalma porque ele é um profissional aí que atua na área da diversidade e inclusão. Além disso, passou, né, durante um longo período pelo nosso mercado, foi produtor executivo, e a gente vai falar aí um pouco das nossas experiências, né? Isso mesmo, tem Acho que a gente é quase pioneiro, vamos dizer assim. Pois é, é bom, acho bom e ruim ser o primeiro, mas é bom que a gente abre caminhos aí. Sim, sim. Exatamente para isso a gente está aqui com esse espaço hoje. Quero agradecer a ABC também pelo espaço. E fala um pouco do seu trabalho para gente. Bacana, vou me apresentar. Então, a primeira, depois eu conto a passagem do audiovisual e do cinema, mas o que eu Sim. faço hoje, então eu trabalho basicamente com recursos humanos. Eu trabalho na Ernst Young, que é uma consultoria estratégica, que atende empresas do mercado para fazer N atividades. Entre elas, no caso, a gente está focando em cultura organizacional e diversidade e inclusão. Então, eu olho para esse mercado hoje, Brasil e América Latina, o meu trabalho é levar para os clientes da UI esse letramento dos temas todos e transformação de cultura organizacional. Como que a gente transforma uma cultura a partir de comportamentos individuais e como é que a gente torna o coletivo em direção de uma outra coisa, né? Por exemplo, esse disclaimer que eu fiz uma questão de marcar agora um elogio é porque a gente está Uhum. começando, a gente começa como instituição e aí isso a ABC está fazendo que é começar a fazer um letramento. Então, olha, aqui não tem espaço para esse tipo de coisa. Uma Né? reeducação, né? E cultura não deixa de ser isso, né? E fora isso, eu, além disso, eu Legal. dou aula hoje em dia, então eu dou aula na FGV, na Dom Cabral, em programas de diversidade ou cultura, e também na Escola Berge de Comunicação, com o primeiro curso de diversidade exclusivo para as organizações. Então, eu sou muito Que focado demais. nisso hoje em dia. Tenho muito prazer de estar aqui e poder retornar a, a esse grupo do mercado que eu gosto tanto. Frequentei muito a ABC fisicamente nos eventos uns anos atrás, então eu tenho bastante carinho e eu agradeço bastante pelo convite a você e a própria ABC. Legal. E fala aí um pouco da sua passagem pelo cinema, para o pessoal entender. Vou contar um pouquinho. Então, eu sou psicólogo de formação e antes de fazer psicologia, eu fiz cinema, mas não façam como eu, não acabei a faculdade. É, Nessa Bem ocasião, artista, né? eu era bastante jovem e eu tive um crescimento rápido dentro do mercado do cinema e do audiovisual, muito focado, né, começando com produção de set, e aí todas as posições, até me tornar diretor de produção, e aí acabei fazendo produção executiva também, também de cinema, de curta, longa e outras coisas. Esse trabalho começou na Academia de Filmes, e com vários colegas que estão aqui, alguns já vi que me marcaram, alguns estão assistindo, mas sou, com muito orgulho aí, filhote da Thaís Caetano, ela que me ensinou tudo que eu conheço de produção, Ai, que hoje está na demais. Delicatessen, que é uma Ela é grande um amor. amiga, e a Thaís que me formou aí bem jovenzinho nesse tema, há bastante tempo atrás. E, e aí, da academia, estava surgindo na ocasião um braço de digital, lá dentro, que chamava Núcleo de Novas Mídias, que depois virou a Colmeia.
E eu fui trabalhar com eles, que você conhece, que é o André Passamani, o Eduardo Sim. Camargo, que hoje são os fundadores da Mutato. E a gente trabalhou bastante tempo juntos, quando eles fundaram a Mutato e seguiram. Quando eu saí da Colmeia, eu tive um convite de alguns clientes externos para montar a produtora própria. Puxa, vamos fazer algum evento. E eu fazia alguns freelas na ocasião, e eu resolvi atender esses clientes pela minha própria produtora. Então eu montei a produtora própria para fazer basicamente vídeo institucional e Foi eventos. um período longo aí, né? Você falou de uns 10 anos. Da academia, do comecinho até a minha produtora, eu tô falando aí quase 10 anos. Tá? Foram 9 anos aí da academia, por todos esses braços. Eu tive uma passagem também na Vilas Boas, com a Suzana Vilas Boas, e aí produzindo algum tempo Saia Justa também, então um pouco de TV, alguma coisa de comercial também com ela. Depois trabalhei em cinema com a Sara Silveira, na 19, a Sarinha, então são tudo que eu conheço também de produção executiva. Então, dei uma passagem rápida e montei a produtora própria para tocar esse tipo de job. E aí depois dei uma guinada para psicologia, enfim. Aí você teve uma transição para o mundo corporativo. Tive uma transição para o mundo corporativo que foi bem curiosa. Assim, eu sei que o cinema e o audiovisual se profissionalizou muito, mas era muito mais informal, né? Não existia... Pouca gente era PJ... Era tudo meio na base da confiança, no fio do bigode, não tinha programa de orçamentação complexo que tem hoje, por exemplo, de controle orçamentário. Então, as produtoras todas eram muito mais rudimentares na parte de finanças, né? De gestão, de pessoas, de time, de horário, né? E tudo mais. E aí eu sei que eu acompanho a distância, mas eu sei que isso mudou muito nos últimos anos e ficou ficando mais organizado. E na ocasião, quando eu saí, teve um cliente na ocasião que aí me deu um super calote, pessoal, me deu um calotão, e esse calote fez dar uma virada importante, fez uma virada importante de carreira. Eu já estudava psicologia por conta própria, e esse calote me deu um estalo. Falei, opa, acho que eu posso repensar. Isso é uma coisa que acontece, viu, gente? Pois acontece. Infelizmente, que é também outra coisa, uma cultura também que precisa ser extinguida, né? Fiquei na dúvida se eu contava ou não, mas acho que tem que contar que é verdade. Quem me conhece sabe, então até ia me cobrar porque eu não falaria a verdade, por exemplo. Então, de fato, aconteceu uma coisa específica. Entendo, tem várias coisas também que eu estou esperando o momento de falar. Aconteceu uma coisa específica, mas acho que eu trouxe isso mais para dizer o seguinte: foi um ponto de virada para mim, aí um ponto de virada no meu roteiro que me deu foi bom. Então hoje eu sou grato, na verdade, a esse tranco, porque isso me abriu outras possibilidades, né? Claro que ninguém gostaria, jovem, de ter que fazer isso, mas me abriu outras possibilidades. E aí surgiu, a partir desse momento, também, alguns convites para falar da minha história, né? E eu não tinha a clareza que eu tenho hoje sobre isso, eu não tinha o estudo que eu tenho hoje sobre inclusão. E eu acho, até que eu lidava bem, quem me conhece sabe com isso, mas eu não tinha clareza de que isso era importante ser falado. Né? Para mim era natural. Sim, é um descobrimento que eu tô tendo nos últimos tempos também. Né? Porque parece assim, como eu já lido bem com isso, eu era a única pessoa em todos os lugares que eu frequentei, que eu trabalhei, que eu circulei, para mim possuir uma deficiência fazia parte da minha história. E eu tinha que legal que a Gabi, ou quem trabalha comigo lida bem, mas o que eu tenho que falar sobre isso mesmo? Eu não via necessidade, né? Claro, quando as pessoas pediam para me trazer alguma coisa, eu contava, mas eu não entendia a importância que isso tem hoje, por exemplo, né? Até mesmo porque eu, assim, agora estou entrando aí no meu 11º ano, né, atuando na área, comecei bem jovenzinha. E também quando eu iniciei no mercado audiovisual, mais especificamente na publicidade, diversidade era uma palavra que não existia, né? Esse tipo de assunto não era debatido, as pessoas não se preocupavam, né? Na forma como, por exemplo, a mulher era retratada nas publicidades, né? A maioria dos criativos eram homens, brancos, né? Negros era também muito escasso, né? Principalmente nas áreas executivas, e mulheres também, né? Em cargos de liderança era muito
muito raro de se ver. Então, eu posso dizer que há alguns anos atrás, eu nem imaginava que um dia eu poderia virar diretora. Assim, talvez isso, a Gabriela de 10 anos atrás nem tenha planejado isso, eu realmente não planejei, né? Foi uma coisa orgânica que foi acontecendo, eu entrei no mercado primeiro como fotógrafa, e aí depois também migrei para produção, aí foi ali que eu consegui toda a minha base, né, para todo o meu conhecimento que eu tenho hoje de execução mesmo, dos projetos, e eu comecei a criar junto com o meu dupla, que é o Bruno Silva, né, que eu assino como Angry Do. E esses meus projetos que foram me dando visibilidade, que foram me abrindo portas, né, mas não foi uma coisa assim que eu diria assim, eu planejei, eu vou ser diretora, eu vou seguir esse caminho, eu vou tentar isso, porque há 10 anos atrás era na minha visão, impossível. Né? Inclusive, não tinham pessoas com deficiência nas campanhas. Era muito pouco abordado na mídia, né? Sempre com um tom mais de capacitismo. Né? E eu acho superação, que... né? Isso. Ou de campanhas de doação, que também é muito importante, mas não é só isso. Né? Nós, pessoas com deficiências, somos muito produtivos, a gente tem muito a agregar para a sociedade, né? E acho que essa coisa de ir se impondo, assim, no começo eu não usava nem prótese. Então, imagina, eu era produtora e eu chegava no set, assim, bem novinha, japonesa, e eu não usava prótese. E foi, assim, muito na cara e na coragem. Eu passei por algumas situações complicadas, assim, de quererem tomar a câmera da minha mão, por exemplo. Eu passei por situações em que, na época que eu era fotógrafa, eu operava a câmera, de tentarem evitar que eu mexesse na câmera, sendo que eu já estava ali há 4, 5 anos estudando para fazer isso. E eu sempre fiz, né? Mas, assim, uma coisa que eu costumo dizer, que se uma pessoa com deficiência chegou até a tua empresa, ali já com um diploma, querendo trabalhar, você já tem que dar muito valor para isso, porque até para a gente estudar é muito complicado, né? A primeira formação que eu tive foi de operação de câmera, mas no processo seletivo, o professor me questionou, mas você vai tomar a vaga de uma pessoa normal? Pessoa normal é ótimo. Eu sou anormal e eu vou meio que, né, aquela vaga vai ser inutilizada. E, na verdade, da minha turma, fui uma das pessoas que foi mais longe. Então, assim, tem essa questão de nós termos, sim, deficiências, mas as nossas limitações, elas são mais impostas pela sociedade do que físicas. Elas estão mais nos outros do que em nós mesmos, né? Claro, e aí, se a gente pensar, né, trazer um pouco de conceito, a ONU vai trazer que, na verdade, a deficiência hoje em dia, ela é um conjunto de fatores que está relacionado também ao ambiente e à relação com as pessoas, né? Então, a gente tem uma série de barreiras, e aí as barreiras são desde arquitetônicas, né, visíveis, tangíveis, até barreiras atitudinais, que tem a ver com o relacionamento entre as pessoas, né? E a barreira mais difícil de transpor é a atitudinal, né? É a de relacionamento que a gente fala e percebe no dia a dia, né? Seja em qualquer ambiente, né? No espaço público, privado, né? Dentro do ambiente do setor do audiovisual ou mesmo corporativo. A falta de informação, para mim, eu acho que é a base desse medo, talvez, né? Desse receio. Eu não consigo acreditar de verdade que as pessoas acordam um dia e falam, putz, eu vou ser preconceituoso hoje, eu vou maltratar, vou falar mal da fulana, do ciclano, né? Isso não existe, né? Então, assim, é claro que pode ser que tenha uma pessoa que tenha uma má fé, eu acho que isso, eu acredito que essa é a minoria. As pessoas não têm informação. E aí essa barreira atitudinal, né? São 7 grandes barreiras. Tem um professor que chama Wilson Sasaki que fala sobre isso. E a barreira atitudinal é a mais importante, né? Que a gente precisa transpor e estar disposta a entrar em relação com o diferente. E aí o diferente, eu consigo ampliar a discussão aqui para outros temas. Sim. Pode ser o diferente, pode ser uma pessoa refugiada, um negro, uma pessoa LGBT, e aí especialmente a questão T, os trans são muito mais execrados, e aí a gente pode colocar, não importa qual seja o grupo de diferente, porque as pessoas, e aí falando um pouquinho de cultura, assim, as pessoas
o latino, na verdade, tá? Ele é muito mais acostumado a lidar com seus semelhantes do que com os diferentes. Então, quando a gente vai abrir uma posição, seja ela qual for, para contratar alguém para trabalhar com você, você vai contratar um assistente de direção, eu vou contratar um assistente para trabalhar comigo, a gente vai tender a buscar o quê? Buscar a gente mesmo. Né? Então, os gestores, eles querem contratar a si mesmos. Eu falo que os gestores são, ou líder de uma posição, não importa qual seja, são narcisistas, né? As pessoas querem contratar elas É mesmas. verdade. Ou contratar ele ou ela mesma no passado. Quando eu era na posição tal, eu fazia do jeito Y, né? Mas essa pessoa não existe. Então, e aí tem um ponto que a gente pode pensar, que é assim, esse diferente, seja a história que essa pessoa tem ou não, então vamos falar só do ponto de vista da pessoa com deficiência e da mulher. Não dá para eu dizer, eu como homem, por exemplo, que eu sei o que é ser uma mulher no Brasil. Por mais que eu tenho Sim. 4 irmãs, uma filha de 4 anos, né, mãe e tudo mais, eu sou muito mais cercado de feminino do que masculino, eu não tenho a vivência da experiência. Eu sei de ouvir, de perceber que uma mulher, quando sai de um lugar, mais tarde ela avisa a amiga, a mãe, o namorado, o marido, tô saindo, tô chegando. Porque isso é o medo de ser estuprada, de ser violentada no meio do caminho. Eu não sei o que é isso como homem, né? Eu posso conhecer essa realidade, mas eu não sei o que é sentir esse medo, por exemplo. E eu também não posso dizer que eu sei o que é Ser exatamente mulher essa tá em experiência. estado de alerta o tempo todo, né? Na É rua, isso. sozinha, no Uber, onde quer que for. Né? Às E vezes aí, até na balada. e aí ser mulher, ser pessoa com deficiência, na verdade vai trazer o quê? Uma diversidade de pensamento diferente, né? Sim. Mas que vai agregar, no fim das contas, lá na frente, na atividade que a gente for fazer, seja lá qual for, uma visão que aí sim vai estar a tão sonhada criatividade numa ação que a gente quer, né? Só que a gente tem que estar disposta a ouvir uma perspectiva diferente. Se a gente quer sempre ouvir alguém que a gente que só concorda com a gente, para mim isso é um sinal, é um sintoma aqui de que as coisas não tá tudo bem, né? E aí é importante, é interessante que as pessoas tenham, que elas aprendam a divergir, né? E que da divergência Sim. vai surgir uma inovação, vai surgir uma ideia melhor. Porque você vai num lugar, numa reunião, está todo mundo concordando, algum problema tem. Se concordar você com, né, você trabalha em dupla, você com o Bruno, junto com o cliente, mais a agência, todo mundo concordando, eu vou falar, algum problema tem. Não é possível, né? Sim. Porque todo mundo concordar o tempo inteiro não é saudável, né? Então, e vai surgir a partir de outras coisas se a gente tiver espaço para isso. Sim, eu acho que a questão do conhecimento que você estava falando é uma coisa que a gente percebeu, né? Eu e você, tanto é que a gente está tendo esse papo aqui. Eu também nunca imaginei que um dia eu estaria falando sobre isso, sobre ser uma pessoa com deficiência, né, no mercado audiovisual. Eu basicamente fui criando meus projetos autorais e aí no meu primeiro ano como diretora eu fui indicada como melhor direção no Festival de Clipes e Bandas. Isso foi o que acabou me dando uma projeção e aí fui desenvolvendo. Hoje eu tenho um trabalho que está rodando o mundo já entrou em festival de 12 países diferentes. Está muito legal a repercussão na mídia também. Só que é isso, eu precisei ter um espaço, né? E foi muito difícil encontrar esse espaço. Eu sou muito grata a uma pessoa, que é a Dmitria Cardoso, ela sabe disso, porque foi a primeira pessoa a acreditar em mim, né? Não olhar para minhas características físicas, não olhar para minha idade, né? Ela simplesmente viu o potencial do meu trabalho, ela viu o meu portfólio e falou, ok, isso é muito legal, eu vou investir nisso. Né? E é isso que a gente precisa. Eu acho que também não é só uma questão de conhecimento quando a gente fala das limitações, né, que a sociedade impõe. Eu costumo dizer que muitas pessoas tendem a nos medir com as suas réguas. Então, o que acontece? Elas não se veem no nosso lugar, sendo quem nós somos, fazendo o que a gente faz. Elas não conseguem se imaginar nesse lugar, tanto é que eu falo, o que você falou, você não tem, mesmo estando cercado por mulheres, você não tem como saber como é ser uma mulher, né? Assim Ou o como... que é sentir isso, né? O que é sentir o medo ou ter o lugar de fala. Eu posso ter Sim, o conhecimento, a vivência que alguém falou, viveu, sentiu, e eu capturei aquilo que eu tenho valor naquilo, né?
Mas, Sim, e aí, isso vale para pessoa com deficiência. E aí, dentro desse universo da pessoa com deficiência também, só de usar nós dois de exemplo, também a nossa experiência, apesar de ela ser uma deficiência física, ela é diferente. Então, sim, também não posso dizer que é. E aí não tem. E aí eu falo bastante para as pessoas, puxa, tem gente que fala para mim assim, puxa, mas as pessoas com deficiência, elas não. Elas, né? Então, assim, fica nós versus eles, né? Fica um grupo. Ou vocês. Aí eu falo, vocês quem? Homens, profissionais, né? Qualquer coisa, porque eu não gosto de ficar num grupinho com etiqueta, mas quando eu falo você, alguém fala vocês, eu penso assim, é que o grupo não tem unidade, né? Eu falo, claro que não tem. Primeiro porque se a gente pegar qualquer os outros três grandes temas que estão em pauta quando a gente vai falar em diversidade, então raça, gênero, né, e a questão LGBT, esses três movimentos têm histórias diferentes, históricos diferentes, sim, e processos culturais também diferentes dentro do nosso país, mas os três movimentos existe uma unidade de grupo que tem a ver com orgulho, né, um orgulho racial, um orgulho LGBT e um orgulho sim de ser mulher e de se colocar, né, um orgulho do gênero. Isso não existe nas pessoas com deficiência, né? É claro que eu tenho uma perspectiva de vida diferente, isso hoje acho que é um puta diferencial competitivo meu. mas eu não tenho orgulho de dizer, nossa, que orgulho ter uma deficiência, que legal, né? Vamos fazer, ganhar um prêmio. Não acho que é legal, né? E as pessoas também não acham. Então, não existe unidade. O que existe são perspectivas diferentes, mas que eu acho que, na verdade, hoje em dia, isso é um potencial maior, porque a gente estava discutindo, né, antes, né, Gabi, da resiliência que os profissionais com deficiência têm. E que aí sim. eu acho que isso é muito maior. Então, para quem está ouvindo, assim, o meu convite que eu faço é, você já pensou em ter um profissional que tem é muito mais pau para toda obra do que você imagina, né? Em vez de você achar que ele ou ela não aguenta, é ao contrário, ele aguenta o dobro, né? Porque ele já está Sim. acostumado a viver no Brasil, começa daí, né? Num país que não é inclusivo, não é acessível e que é super preconceituoso. Então, só essas três marcadores, acho que dá um ferramental para quem tem uma deficiência que é violento e é muito positivo para a gente poder avançar no mundo do trabalho, né? Inclusive eu fui fazer uma live que era voltada para o mercado publicitário e eu acrescentei, né, que nós, pessoas com deficiência, somos muito criativos, porque a gente nasceu em um mundo que não foi moldado para nós. Então, tudo que a gente vive e faz, a gente mesmo cria a nossa forma de viver ou de fazer. Então, eu tenho o meu próprio jeito de operar a câmera, de fazer o foco, e eu sou uma das poucas pessoas que opera a câmera na mão e faz o foco sozinha, né? Que a gente sabe que tem sempre o primeiro, o segundo, o foquista. Sim. E é isso, é o que você falou, né? A questão de a gente já ter que, né? A gente já aprendeu isso, que é a superação. Então, toda superação pra gente não é nada demais, eu acho. Acho que vira ali até uma coisa cotidiana nossa, né? A questão da superação. Eu acho que é isso mesmo. Que nós, pessoas com deficiência, não temos tantas limitações assim quanto as pessoas pensam. Essas limitações elas são mais impostas pela sociedade. E aí tem essa questão de, eu tenho que tentar me colocar no lugar. Não tenta se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência porque você não tem como compreender como é o universo daquela pessoa. O que você tem que fazer é conviver. O que a sociedade precisa é de convívio, né? O que a gente precisa é de ter mais pessoas com deficiência estudando, criando, trabalhando com a gente, né? E eu acho que a gente é prova viva disso, né? De que é super possível e o mercado cinematográfico não é só o set, né? A gente tem aí todo um pré e um pós também que é super acessível. Eu estou olhando uma colinha nossa aqui para lembrar de uma coisa que eu queria falar, que a gente falar juntos, para a gente pensar também, né, dessa coisa de como que o mercado audiovisual está organizado para isso, né? Quer dizer, será que existem posições, quando a gente abre uma posição, seja ela qual for, e é claro que o mercado é muito boca a boca, né? Mas é claro que, será que eu não posso ter posição, né, e contratar uma pessoa com deficiência em qualquer posição dentro do audiovisual, do cinema? Então, você mesmo falou, quer dizer, você opera a câmera e sempre precisa ter um primeiro foquista e segundo foquista, né? Então, é possível. E aí, o que fica para mim é a gente pensar, que é uma coisa que eu faço no corporativo muito, que é tudo bem. Uma coisa é, eu que estou em relação com você, posso achar que você não consegue, mas eu perguntei. Então, a primeira coisa é, Sim, olha, a atividade é tal. Você consegue fazer?
a pessoa pode te falar não, ou pode falar não sei, ou pode Vou falar tentar, né? consigo. Né? Vou Sim, tentar, consigo. E aí, gente, assim, a pergunta de ouro é como eu posso te ajudar e vamos pensar um caminho juntos, né? Porque se a pessoa falar não sei, então você fala vamos tentar, né? Em vez de, sim. antes de abrir a posição, falar não vai dar. Por que não vai dar? Né? Até porque a experiência é uma coisa que as pessoas ganham com o tempo, né? Não importa se é uma pessoa com deficiência ou não, todos precisamos praticar, né? E é isso que gera os profissionais. Só que as pessoas com deficiência precisam de espaço para isso. É exatamente aquilo que eu estava falando, que eu vivi, né? Trabalhava com um fotógrafo muito legal, que é o Cosme Teodoro. E foi muito legal o jeito que eu cheguei nele, assim, eu mostrei as minhas fotos, falei, olha, eu faço esse trabalho aqui, sou muito fã do seu trabalho, quero trabalhar com você e aí aprender, então, dentro da arte no geral, né, porque ele veio mais pro cinema agora, ele foi a primeira pessoa a me dar uma oportunidade, e ele amou as minhas fotos, falou, nossa, que demais, tal, e ele viu como algo positivo, a questão de eu fotografar, vamos dizer assim, sem ter uma mão. Mas quando eu fui trabalhar, eu tive dificuldade com o restante da equipe dele. Então, não é somente você colocar uma pessoa com deficiência para trabalhar na sua empresa, mas precisa de toda uma reeducação para que as outras pessoas saibam para que aquela pessoa está ali, né? E que ela tem espaço para fazer aquilo, que ela foi contratada para fazer aquilo, né? E que ela também precisa desenvolver, como qualquer ser humano, precisa desse consciente coletivo, né? De que a pessoa com deficiência precisa de espaço para desenvolver como qualquer outro ser humano, Porque ela pode estar né? em qualquer posição, né? Então, assim, de novo, a gente está falando aqui no fim do dia, quando a gente fala de trabalho, sobre competência, né? Então, assim, quem diz que a deficiência que a gente pode ser aparente ou até invisível, né? Se for uma visão monocular, que a pessoa não enxerga de um olho, por exemplo, ou uma Sim. outra deficiência auditiva, uma perda auditiva que você não está vendo, quem diz que a Uhum. deficiência ela vai dizer se você é incompetente ou não para aquela atividade, né? Então, assim, eu acho que o que fica também é um recado de que vamos dar um espaço para o sim, né? Uma oportunidade para o sim, para a gente se surpreender, né? E Com abrir o certeza. espaço para contratar o diferente, seja ele quem for, seja ele ou ela quem for, porque acho que isso vai trazer. E o cinema precisa muito disso, precisa de criatividade para pessoas diferentes, né? Com Pontos dor de de vista dono, com vontade de diferentes. fazer as coisas, né? Sim. E eu acho que isso aqui é o que a gente pode ganhar com isso, né? Ó, um comentário aqui da Ruth, ó. Tem uma filha com baixa visão e sofre muito preconceito. Pois e quem diz que a baixa visão define alguma coisa sobre a sua filha, né, Ruth? Então, assim, isso é uma característica dela. Não vai falar sobre a incompetência, a Sim. competência, o Nós não potencial somos do a nossa indivíduo, né? deficiência, né? Nós somos uma pessoa com deficiência, tanto é Exato. que se mudou a forma como se refere por conta disso, né? Para também que haja uma mudança de visão, né, perante a sociedade. É isso. É isso, da gente poder ver como uma característica. E quando a gente vê como característica, a gente para de ficar chocado. Então, eu não quero, eu sei que você também não, a gente não quer ser herói, heroína de ninguém, e também nem o coitadinho, né? Acho que Com certeza. eu quero que você seja heroína porque você é altamente competente no que você faz e esteja não em 12 países, em 150, conhecida, né? E ganhe festivais e tudo mais, porque você é competente, não Sim, não, porque eu quero que o meu material seja visto e que esse é o ele ponto, apareça, né? né? Justamente o que eu busco. Como que surgiu, assim, hoje as pessoas me perguntam assim, você se considera uma ativista? Eu não sei nem dizer exatamente sobre isso, assim, eu acho que se eu me posiciono e estou aberta a dizer, isso acaba me colocando nesse status. A Ruth falou. Um comentário aqui da Ruth, quer ler? Disse que ela canta e toca maravilhosamente, mas no núcleo dela só escolhem as outras meninas para fazer solo. E aí que tá toda uma questão, né, de como as pessoas com deficiência ali na infância, na adolescência, muitas vezes são excluídas, né? Porque precisa não só ter uma reeducação da sociedade, mas também precisa de mais espaço como esse para a gente estar falando, né, para as pessoas poderem se conscientizar, precisa de mais espaço na arte, as pessoas com deficiência precisam ser mais protagonistas, para que venha a ser o normal, né? Para que as pessoas não se choquem mais na Eu acho que é o existência das natural, pessoas com né? deficiência. É o natural. Eu Vamos procurei naturalizar. uma.
Normalizar é uma palavrinha, né, daquela coisa do É, normal, que não serve pra nada, ninguém é normal, né? A gente pode viver com as coisas que são vamos naturalizar. naturalizar, exatamente. E hoje eu falo como conhecimento dos dois lados. Quem conhece muito a questão da inclusão de qualquer tipo de deficiência, mas como psicólogo. Ninguém é normal do ponto de vista psicológico também. Então, assim, ninguém é normal. Com certeza. Vamos naturalizar a deficiência, que ela deixa de ser uma coisa que choca, né? Isso que eu acho que é o mais importante. Eu estava vendo aqui uma coisa que a gente combinou de falar, e acho que pode ser interessante a gente pensar, né? Se a gente circula e se o mundo do audiovisual ele está muito ligado, né? Então assim, de um lado a publicidade, daí a exibição em televisão, e aí tem todo o ecossistema de premiação, Cannes e por aí vai. E aí tem do outro lado, no cinema, a gente tem a exibição, né, nas grandes salas, então tem os exibidores, tem os editais, tem as mostras e tal, os festivais. E aí fica também outra coisa, esses festivais todos os exibidores, festivais e tudo mais, as mostras, será que eles estão fazendo de fato, é, planejando também os festivais, primeiro, para quem vai participar, para a gente incluir profissionais com deficiência para poderem, dentro dos editais, e uma chamada para isso, e para quem vai frequentar, visitar dentro de uma mostra, como uma mostra internacional de cinema, por exemplo, Sim. é, ou mesmo nas grandes salas, quer dizer, quando a gente abre mão, né, de não planejar um festival para a população com deficiência, a gente está dizendo que a gente está abrindo mão de um em cada quatro brasileiros e brasileiras. E aí tem uma outra coisa que é importante, né? Não é só o certo a se fazer. E aí tem amigos exibidores, eu puxar a orelha, já falei para alguns pessoalmente. Gente, é burrice, né? Quando a gente escolhe abrir mão dessa Excluir, né? população, excluir, a gente está excluindo que negócio hoje está disposto a abrir mão de um quarto da população, né? Ou está disposto a vender 25% a menos, né? Então vamos abrir espaço para quem precisa frequentar, né? Para pensar em acessibilidade para pessoas cegas e surdas, para assistir uma peça sua, né? Seja ela em qual for o formato que for, né? A gente não pode Sim. escolher, tudo bem, né? Deixar eles para lá. Eles quem? Né? Brasileiros e brasileiras, que só para a gente fazer em número, são 45 milhões de pessoas, né? Será que a gente está disposto a abrir mão dessa população? Né? E aí, Até pela questão econômica, né? e as marcas também, que é outra ponto do negócio que você também me comentou. Gente, que marca que planeja, e aí marcas de grandes bens de consumo, que anuncia pra caramba, as varejistas, cadê os filmes feitos por profissionais com deficiência, como você, por exemplo, e cadê os produtos lá na ponta, também acessíveis para essa população? Sim, com certeza. Acessibilidade, né? Não somente física, mas também para, né, que os surdos e os mudos possam ter, né, Surdos e possam cegos, ter né? as pessoas cegas possam ter acesso, né, também à arte, ao cinema em si. Mas é isso, E a assim, gente já tem coisas brasileiras muito legais. Tem um aplicativo chamado WhatCine, que às vezes ele funciona durante as mostras e tal, em alguns filmes. Que aí, para a pessoa cega, a gente tem audiodescrição simultânea que conecta com o telefone e consegue olha que ouvir demais. alguém descrevendo uma cena com audiodescrição. E para quem é surdo, abre uma janela de Libras. Se eu já realizei algum projeto especificamente sobre pessoas com deficiência? Eu fiz, sim. Foi a primeira publicidade no Brasil dirigida por uma diretora PCD com o personagem principal PCD. E foi com o Arthur. O Arthur também tem uma história muito legal. Ele tem paralisia. A paralisia dele era um pouco severa, né? Ele, inclusive, não conseguia falar, mas ele usava a internet para se comunicar. E ele era apaixonado por caminhões, então ele tinha 50 mil seguidores, assim, uma coisa incrível. Vira e mexe, a gente fala com ele pela internet, né? Pelo Facebook, Instagram. Porque ele se comunica, tira foto, tem vários amigos, tem até o namorado, assim, ele tem uma vida completamente normal, mas ele é apaixonado por caminhão. Então a gente levou ele para a fábrica da Mercedes. Ficou um filme muito bonito, muito sensível. E foi a primeira publicidade dirigida por uma PCD com um personagem PCD do Brasil. E aí vou chamar o Djalma aqui. Esse projeto foi muito legal porque
Voltou. A gente fez uma cadeira de rodas motorizada, personalizada para ele. E, em formato de caminhão, com buzina, Vou voltar aqui para 10 com minutos. farol, com rádio. Então, é um rádio PX mesmo, então ele consegue se comunicar com os caminhoneiros, né? Ele é muito famoso, então, quando os caminhoneiros passam lá pela cidade dele, que é onde Xanxerê, né, Bru? Xanxerê, Santa Catarina, eles costumam ir para lá para visitar o Arthur, e agora ele tem até como se comunicar com eles, com o pessoal que está passando na estrada, é bem legal. Enquanto você saiu, eu estava contando para eles aqui algumas coisas. Ela me perguntou se eu já fiz algum filme sobre PCDs, né? E aí eu estava contando que eu fiz a primeira publicidade dirigida por uma PCD com o personagem principal PCD. E foi uma campanha para Mercedes e foi com o Daniel, cantor. É muito bonito esse filme, tá também no meu vídeo. Que legal, vou assistir. A primeira conversa que a gente teve, você falou que aprendeu muitas lições com audiovisual que você leva hoje para o seu trabalho no mundo corporativo, né? E a Sara perguntou qual o nome da diretora que dirigiu a publicidade. Fui eu. Ela mesma. Eu sou PCD, eu uso uma prótese. Hoje eu uso prótese, né? E eu virei a diretora biônica. Muito bom, Gabi. Sabe, peraí, que eu agora me perdi um pouco. Você tinha perguntado do que eu levei de lições. Sim. O que você levou de lição. Isso. E o que você acha que pode também, que você acha que poderia ser, assim, agregar pra gente? Então, lições que você aprendeu com o mundo corporativo e também incluir isso, como as empresas podem ser mais inclusivas, né? As produtoras. Como você acha que... Eu acho assim, a primeira parte da pergunta é o que eu aprendi com o cinema e que eu levo para toda a vida. E eu brinco, quem me conhece sabe, eu falo que... e aí quem estiver no mundo corporativo não se ofenda, fazer uma crítica saudável, que é a pessoa que trabalhou desde o estagiário até o nível de diretor, não importa o que seja, bem só uma única empresa no mundo corporativo, tem muitas delas, é claro, né? Não vou generalizar as pessoas, tem uma visão de que a carreira é da empresa, não é dela, é da empresa, fica esperando uma promoção, fica esperando alguma coisa, né? Tem pessoas que também tem uma coisa do tipo, olha, acabou a minha área de trabalho, então, deixa para amanhã, né? E no cinema e na produção, né, de publicidade, especialmente, que são 2, 3 diárias para fazer tudo, né? Às vezes uma, não tem deixa para amanhã, né? Então, assim, o que eu aprendi, e eu falo que a mosquinha da produção, quando morde, eu fico com essa visão para sempre, produção para sempre, que cara, a gente tem que pegar o negócio para começar e para acabar, e já. Então, tem um senso de urgência, né, no cinema, e uma dor de dono de pegar para fazer e ir até o final, né? Então eu falo que tem muita acabativa, não é só iniciativa. Então a galera pega para fazer, né? Acabativa. Não importa quem sejam as pessoas, não importa qual seja o cargo que a pessoa tem. Pode ser o terceiro assistente, pode ser o cara tá pisando ali como, sei lá, tá com um platô, o outro está como gaffer, não importa. Ele ou ela tem a mesma importância do que o diretor, do que a diretora que está fazendo aquilo. As pessoas sabem, tem uma coisa de somos uma família, a gente tem que se ajudar e vamos embora, a gente tem que fazer. Então, não tá dando conta de fazer alguma atividade, as pessoas param, você está fazendo e vai ajudar o outro do lado. Então isso é muito forte no cinema e que no corporativo não tem, né? Tem a coisa muito clara do meu papel, do meu cargo, do meu job description, que os americanos adoram falar. Então assim, e aí eu não saio daquele quadradinho, né? Ou acabou o meu horário, eu vou largar o mouse e tudo bem, amanhã eu continuo. Não tem largar o mouse, né? Então assim, acho que esse senso de urgência, principalmente, é uma coisa que eu levo para a vida, de pegar uma coisa do começo ao fim, não ficar preso. Olha, eu fui chamado para fazer uma atividade X, e aí você me deu a Y no meio do caminho, dei a Y, a Z e a ABC. Então assim, continua, começa tudo de novo, né? Então assim, as pessoas fazem e vamos lá, e eu vejo essa vontade de fazer em todos os níveis, né, no cinema, e eu acho isso fantástico. No corporativo, não, acho que a gente precisa aprender muito com isso, assim, precisa aprender muito
porque a gente faria mais coisas em menos tempo, eu acho. Agora, o lado ao contrário, que eu acho que a gente pode aprender, as produtoras podem aprender com o corporativo, que aí acho que a gente faz bem, e falando de inclusão especificamente, é a gente pensar em colocar, por que não temos, então, vamos colocar algumas metas, né? Se desafiem produtoras e produtores a colocar umas metas nos seus times, vamos construir um time diverso, Sim. né? Se a gente fosse amanhã rodar um filme na Finlândia, e a gente precisasse de 100 figurantes, a gente ia fazer o casting e as pessoas são todas iguais. Porque na Finlândia tem pouca miscigenação, todo mundo loiro de olho azul. Se eu precisasse de um casting diferente daquele marcador identitário, eu ia ter que ter um esforço maior para trazer as pessoas para lá, naquele lugar específico. E aí, por que eu estou trazendo esse exemplo? Por que no Brasil acontece ao contrário? Então, se a maioria da nossa população, a gente pegar pelo nosso censo, tá? Não é um achismo, é censo de IBGE 2010. Esse ano não teve censo por causa da pandemia, mas vai ter no ano que vem. Então, nosso último censo vai dizer o seguinte, que a população brasileira ela é majoritariamente negra, então 54% da população. Majoritariamente feminina, 52%. E pessoal com deficiência, 24%. Ou seja, só esses três grupos eu estou dizendo que a população brasileira é composta de mulheres negras com deficiência. Então, cadê essa maioria da população e não minoria refletida dentro das produtoras? E eu faço a pergunta igual para o mundo corporativo, tá, gente? Eu cobro igual. Cadê isso no corporativo? Porque seria o natural, mais fácil a gente abrir... Quando você fala do audiovisual e da publicidade, né? E aí você não convive com essas pessoas, você não imprime que essas pessoas vivem e você contribui para que elas sejam marginalizadas, né? Eu acho que todas essas questões começaram a ser conversadas a partir do movimento das mulheres que começaram a bater ali e falar, a gente pode, a gente quer chegar nos cargos de liderança e tal. E acho que essa luta foi abrindo, né, para a luta dos negros e tal. Mas eu sinto que as pessoas com deficiência muitas vezes são excluídas até dos debates entre as minorias. E foi assim que é o que eu estava falando antes de cair o seu sinal, né? Como que eu meio que fui eleita a esse posto de uma ativista, né? Eu nem sei se eu posso me colocar nesse lugar, porque é o que a gente estava falando, até para nós, pessoas com deficiência, é difícil, sim, essa questão da união, porque é um grupo muito vasto, né? As pessoas com deficiência têm deficiências diferentes e têm necessidades diferentes. Então, até para nós, falar por todas é um pouco difícil. Então, o que a gente fala é um pouco das nossas experiências e do que a gente acredita que possa ser caminhos, né, para que haja uma maior inclusão das pessoas com deficiência no mercado audiovisual, em qualquer outro que a gente for chamado para falar. Vai ser sempre meio que as mesmas coisas, né, que a gente tem para dizer. Mas eu acho que... Por que a gente não pensa nessa população como nicho de mercado também, né? Por que a gente não... Que seria natural, vamos abrir uma vaga, eu preciso rodar um filme amanhã com um monte de gente. O natural seria refletir a sociedade brasileira dentro do audiovisual, e não o contrário, né? Então, a gente como se a gente fizesse um esforço ao contrário para preencher com homens brancos, héteros, cisgênero, né? E que não é a maioria. Então, é curioso isso. E aí, trazendo a coisa da palavra minoria, a gente usa hoje em dia uma coisa que é um neologismo, mas eu gosto de usar, que é assim, é um grupo minorizado, a gente está minorizando, porque em termos demográficos é a maioria. Sim. Né, negros e mulheres, por exemplo. Com certeza. Então, que minoria que a gente está falando? Alguém que tem poder minorizou esse grupo e disse que não é importante, né? Outro dia, um grande amigo da publicidade postou um publicitário, um vídeo antigo do publicitário na década de 80, um cara que foi famoso, que faleceu, era até para falar do falecimento dele, e ele falando claramente numa entrevista, o negro não vende. Né? O negro não vende, o negro não é importante. Eu não uso o negro porque o negro não vende. E esse cara falou isso na década de 80, ou seja, faz 40 anos que ele falou isso, e ele falou isso em cadeia nacional, para um grande entrevistador. Então, assim, como assim? Absurdo. Né? E ele era um dos grandes diretores de criação da época, ou seja, daquela época que tinha um filme que custava um filme 5, 6 milhões. Né? Então, assim, não é possível
A gente ainda acredita nisso. Esse pensamento ainda perpetua na nossa cultura, né? Sim. Que vai olhar para isso. E a pessoa com deficiência, mais ainda, que ela não tinha, como você falou isso, eu concordo com você, não tinha nem acesso, nem tava na pauta da discussão, né? Tava em Não, casa. sim, aí foi meio que a mudança, né? Quando eu comecei a me posicionar foi no Festival do Clube de Criação de 2018, que estava tendo um painel para falar sobre diversidade. Eu achei incrível, importantíssimo. Então tinha mulheres, negros, LGBTs e tal. Mas ali eu tive a atitude de pegar o microfone e falar: meu, maravilhoso o papo de vocês, mas vocês estão nos excluindo, né? As pessoas com deficiência existem, eu tô aqui, eu sou a primeira diretora PCD, né? E a gente também consome, né? A pessoa com deficiência Exato. também consome. Então, vocês estão ignorando também o nicho de mercado, além de estar contribuindo para invisibilizar, né? O Festival de Clube de Criação é ali mais voltado para a área publicitária, para quem não conhece. Sim. E a gente, eu adoro essa palavra que você falou de invisibilizar, porque quando a gente escolhe invisibilizar, quem invisibiliza faz um esforço para isso. Então, olha que curioso. Uhum. Quem usa a mesma energia para fazer a inclusão? É verdade. E eu acho que também uma coisa que eu gosto um pouco de falar, né? Hoje eu sou muito próxima das meninas da Laura Florence e da Camila Moleta, que são as fundadoras do More Girls, que é um movimento de mulheres, né, dentro do mercado publicitário, que estão lutando para estar mais dentro da criação nas agências, né? A gente sabe que a publicidade tem um poder muito grande, né, de ditar comportamentos. E elas têm... o movimento, ele existe com base em um estudo que saiu em 2018 mesmo, que diz que 60% das mulheres não se sentiam representadas pelas campanhas publicitárias. E isso a gente está falando também das mulheres que são a maioria dentro da população, né? E aí você pensa, se as mulheres, né, não se sentiam representadas, né, nas campanhas, por quê? Porque eram homens que criavam, né? Só que a mulher é a maioria, né? Quando a gente fala em consumo, porque também é quem decide mais as coisas do dia a dia em casa, né? Hoje tem poder de compra e também, Exato. né? Se você pensar, e a mulher com deficiência, onde é que ela se encontra? Eu poderia dizer que Mais a invisibilizada ainda, né? representatividade de uma mulher com PCD, há alguns meses atrás, eu estou vendo mudar um pouco isso, era 0%. Né? A mulher que tem deficiência, ela, por ela não ser representada de nenhuma maneira na sociedade, tem até essa dificuldade para se ver como mulher, né? Para se descobrir. Então, acho que é até um pouco mais complicado do que, né, para... Enfim. Que como homem também. Porque eu concordo com você, porque o homem já tem um lugar de, puxa, o espaço do homem está garantido, né? E a mulher tem uma coisa, uma grande cobrança, né? Que quando eu vou falar sobre gênero, tem uma coisa que eu falo... gente, olha o peso, né? Então, assim, você tem que ser bonita, inteligente, poderosa, tá maquiada, depilada, nanana, ser mãe de 7 filhos, ainda ser executiva e viajar em todos os países do mundo. Quer dizer, calma, a pressão em cima do feminino é muito grande, né? Sim. E não que não tenha no homem também, tá? O homem não pode falhar, tem que ser impecável, tem que ser um cara forte, musculoso e tudo mais. E também CEO e ator pornô e tudo. E, assim, a gente cria uns ideais sociais que são muito massacrantes, dos dois lados. Sim. Né? Não é à toa que tem um número de suicídio muito, muito alto entre os homens. Mas acho que a gente pode pensar do outro lado, assim, né? Olha o que a gente perde de oportunidade. É isso que eu fiquei pensando aqui, né? Então, assim, a gente perde de oportunidade para todos os lados. Quando a gente fecha uma porta, então olha o potencial criativo que eu perderia se alguém não tivesse aberto a porta, né? Ou que eu já perderia lá atrás ainda, super jovenzinho, no mercado do audiovisual, quando foi aberta a porta para mim, né, pelo Passamani e pelo Dudu, por exemplo, e pela Thaís. Então, assim, e outros tantos que me abriram porta só nesse mercado, né? Então, porque acreditaram no meu potencial de realização. E não ficaram pensando, puxa, o que ele não consegue? Ao contrário, o que ele consegue, né? Sim. A Thaís, se ela estiver ouvindo aqui, ela até brigava comigo ao contrário. Ela falava, cara, senta, você deve estar exausta. Eu falava, não, deixa eu aparecer aqui. Exatamente.
para deixar que eu sento quando eu quiser, né? Então, assim, mas tinha era um oposto, né? E aí é curioso, eu ouvi você falar anos depois, né, que ainda tem muita resistência, mas tem uma coisa muito legal para contar, que é, no cinema e na publicidade, embora eu não me visse representado em nenhuma equipe e também em nenhum filme, em nada, as pessoas que a gente trabalhava diretamente eram muito inclusivas, tinham muito respeito e muito carinho por mim. No corporativão, que Legal. você vê A gente a encontra, sombra assim, pessoas. pesada, né? A sombra está no É, corporativão. Então, as caras feias que eu recebi foram sempre no corporativo, não no audiovisual, caramba. né? Então, isso fica como aprendizado aqui. Acho que as pessoas do audiovisual são mais elas mesmas. Elas são as mesmas pessoas que elas estão no set, elas são as mesmas que estão no dia a dia, no relacionamento. No corporativo não, tem muita máscara, muito personagem, né? Tá muito preocupado com o cargo. E assim, É antes de eu ser um verdade. cargo, eu sou pessoa, né? Antes de você ser diretora, você é uma pessoa. Muito legal, aliás. Então, assim, é uma pessoa, Obrigada. independente do que quer Eu que seja, do que também. você esteja ocupando naquele momento. E isso o audiovisual leva muito forte para frente, o que é bem legal. Claro que tem uma hierarquização e tem uma luta também por isso, mas o lugar de respeito que eu recebi, pelo menos, foi muito maior do que o que eu recebo. Hoje em dia não, mas construí, mas o que eu recebi mais jovem no corporativo, no começo de carreira, por No exemplo. início. Entendo. E falando sobre o Festival do Clube de Criação, eu consegui que no ano seguinte eles incluíssem, né, as pessoas com deficiência na pauta da diversidade. Então eu já vejo isso como um ganho. Só que Super. não tinha ninguém lá para falar que fosse uma pessoa com deficiência. Então eles evoluíram, mas ainda precisa mudar. Isso até é uma coisa que a gente estava conversando, né, que a gente não fica só chamando a gente para falar, né? A gente quer trabalhar também, eu quero filmar, né? Eu, como diretora, posso falar sobre qualquer assunto, não preciso, né? Mas eu também acho Sobre esse também, né? Porque assim, até puxando a orelha sobre esse de também. produtoras e marcas aqui, cara, dezembro, né? O dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Cadê os filmes de comemoração nesse dia que é tão importante, de respeito à população, né? Então, assim, você falou do filme da Mercedes, eu consigo entender do ponto de vista mercadológico, né? Tem um nicho de mercado aí há quase 20 anos, quando a gente fala de isenções de impostos para comprar carro. Então, a Mercedes também olhou isso como negócio. E cadê o negócio nos outros, no varejo, no bens de Sim, consumo, né? Na tecnologia, serviços da indústria? Gente, população com deficiência é consumidor também, né? E pode com ser um grande certeza. nicho de mercado, se a gente olhar para isso como, de fato, um diferencial importante. Então, convidem a Sim, Gabi para filmar. Eu quero ver a Gabi lotada, uma agenda só para 2023. legal. Mas é isso, assim, é complicado. A gente ouve muito falar sobre o lugar de fala, né? E acho que isso é uma coisa que precisa ser. O Marcos é ator, já tá falando que vai filmar comigo até 2023. Boa. É que eles não falem também sobre nós sem ter uma pessoa representando, né? Porque não é o lugar de fala deles. Isso é uma coisa que todos os grupos estão exigindo e acho que a gente também precisa se posicionar para que comece a acontecer. Né? Apesar de ter sido uma evolução, ainda vi um erro, né? Sem dúvida, Gabi. Você falou do lema, né? Que é o nada sobre nós sem nós. Então, esse é um lema da ONU, de 82, da gente poder pensar que não dá para a gente dizer para um grupo, e aí você vai falar para as pessoas com deficiência, o que ele ou ela precisa, né? Então, vamos construir e co-construir, na verdade, o futuro do audiovisual a partir da perspectiva de profissionais com deficiência também, né? Eu falo muito sobre a publicidade porque é o meio que eu mais atuo hoje. Ah, a Soraya. A Soraya é uma atriz maravilhosa, fotógrafa também. E ela também, não tem o movimento na mão direita, mas é incrível. Inclusive, atuou em vários filmes meus. Que também, muitas Olha a campanhas eu cabeça da vejo sendo... produção aqui, Soraya. Vamos usar a traquitana para poder fazer o disparador de manual para você com a mão esquerda. Vamos bolar um Não é? botãozinho para isso. É verdade. Cadê o povo da produção para fazer uma traquitana para você? Tem que fazer. Aí, Soraya, viu? Já vai Isso vai atrás, acontecer mulher. até. Ó, sabe o que acontece também? As marcas aprendem a fazer uma coisa a partir também de um lugar de demanda de mercado. Então, até alguém bem pesadão, grandão, cobrar a Canon, por exemplo,
aí eu quero ver se não vai aparecer a Nikon, quero ver se não vai aparecer uma traquitana para poder adaptar, né? Acho que adaptar, na verdade, é uma forma de incluir as pessoas, porque incluir é proporcionar relacionamento, né? É proporcionar espaço para as Sim. pessoas poderem se mostrar o seu melhor. A gente aqui é um disparador, porque tem gente que tem as duas mãos e com certeza não tem olhar da Soraya, por exemplo, para entregar isso. Então, acho que, E que olhar, viu? Faz fotos lindas. olha só. Mas falando mais sobre o meio publicitário, que é o que eu mais atuo, eu vejo muitas campanhas com PCDs também que poderia ser feitas por pessoas com deficiência, né? Poderia ter pessoas com deficiência na criação, poderia ter pessoas com deficiência na equipe, ou eu mesma dirigindo, os próximos diretores que vierem. E eu acho, assim, Ou bem escrevendo estranho roteiro, que que, é bem importante também. sim, nas Paralimpíadas eu não fiz nenhum trabalho sobre. E as Olimpíadas foram aqui no Brasil. Então, Pena quando que a eu não gente te fala conhecia, assim, porque a UI que patrocinou a Olimpíada e a Paralimpíada no Brasil e fez a implementação do projeto no Brasil. Como aí tá forma pro vendo? bono, tá vendo? Se eu te conhecesse, a gente Bom, somava forças aí. então, mas tem não só a UI, né, que eu falo, tem tantas empresas, não é? Cadê a Soraya fotografando as campanhas da Renner ou dessas marcas que está começando a surgir um movimento na moda, que é a moda inclusiva, que inclusive eu tô batendo muito nessa tecla faz tempo, né? Que até pelo fato de eu utilizar a prótese, eu tive que aposentar várias blusas minhas. A jaqueta que eu tenho ali hoje, ela abre e fecha. Porque algumas não passam, né? Então, exatamente. Mas cadê as pessoas com deficiência, né? Trabalhando nessas campanhas aí, né? Pensar em Exato. representatividade no todo. E a gente também poder imprimir a nossa visão, né? Exatamente. Não só utilizar modelos PCDs ou se lembrar de pessoas com deficiência apenas nas Paralimpíadas. Eu acho que as Paralimpíadas é um acontecimento, né, muito importante, foi um acontecimento muito importante para nós, pessoas com deficiência, principalmente aqui do Brasil, para a gente se encontrar, para a gente ser reconhecido, né? Até por uma Não, questão de dar eu acho que fôlego, inspirar. eu acho que o recado mais importante da Paralimpíada, acima de tudo, e a gente tem um relacionamento com eles ainda hoje, eu vou contar, o mais importante, acima de tudo, é um quebrar um paradigma, que é a pessoa com deficiência, ele ou ela é incapaz de realizar alguma atividade. Pelo contrário, ele ou ela pode ter alta performance e Com ser heptacampeão certeza. mundial de alguma modalidade, né? Então, eu acho que isso é o que tem que quebrar, né? A gente olhar para uma deficiência Sim. e não assumir a baixa performance, não assumir que você é incompetente e incapaz desse tipo de coisa. Desculpa, tô passando. E é isso, mas eu acho que essa fase já foi. A gente precisa ir para novas etapas agora, né? Então, é isso. As pessoas precisam compreender que as pessoas com deficiência elas podem ter alta performance, não só nas Paralimpíadas, mas também atuando na sua empresa, né? E a gente precisa reverter isso urgente, porque, né, desses 14%, né, de pessoas com deficiência que fazem parte da população brasileira, apenas 1% está inserido no mercado de trabalho. 24, é muita gente. 24. 24, É gente pra caramba, exatamente, é um né? quarto. Eu coloquei 14, É um é um quarto. quarto, é muita gente, apenas 1% está inserido no mercado de trabalho e precisa ser levado em consideração também que muitas dessas pessoas não são assistidas, né? Não tem nenhuma Sem fonte de dúvida. renda. Mas E aí no audiovisual, nas produtoras, nas agências, né, nas grandes marcas, acho que o que eu acho que a gente pode aprender com o cooperativo é colocar metas a serem atingidas, né? Porque as pessoas funcionam com meta, né? Isso sim, e é uma meta inspiracional, pode ser uma meta assim como a gente tem vou pegar da ONU, né, dos ODS 2030, a gente pode colocar uma meta para todo o setor, por que não? Para atingir uma porcentagem de pessoa com deficiência, né, para incomodar, para trazer isso na pauta. A gente precisa botar isso na pauta. Independente de uma pessoas questão legal ou não, acho que tem que estar na precisa de pauta. pessoas com deficiência nas criações também, né? No audiovisual em geral e também na publicidade, né? E não ficar acontecendo isso, por exemplo, de ficarem me chamando. Peraí, a Soraya falou, minha amiga entrou numa empresa de cultura, numa vaga PCD e não tinha plano de carreira, então ela não poderia ser promovida.
realmente isso é um absurdo, né? Não se impõe Então, limites vamos falar sobre a vaga uma PCD, pessoa gente. sem... Não existe vaga PCD, tá? Todas as vagas são para todos. Ou seja, tem uma vaga de diretor, de CEO ou de assistente. Se eu tenho competência de um lado, técnica, e do outro lado, comportamental, eu tenho que entrar nessa posição, né? Não dá Sim, para a gente criar... A empresa que, para mim, faz uma separação. Essas vagas são para vocês, essas que elas são para os outros. Para mim, não, eu não quero trabalhar ali. Pode ser uma grande marca, pode ser uma multinacional, né? Porque ela vai separar as pessoas, vai continuar mantendo uma coisa segregacional e separatista sim, de nós versus eles. Isso não é inclusão, né? Nós realmente, eu quem, concordo né? completamente. Eu acho até que essas metas são importantes para que aconteça essa reeducação, né? Um feedback que eu tive em uma dessas lives que eu participei falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado publicitário, foi de uma moça que ela disse, olha, eu sou formada em rádio e TV, mas eu não tenho coragem de mandar meu currículo, eu não tenho coragem, né, de ir e ela tinha medo de chegar e aí a deficiência ser um empecilho, né, para que ela fosse contratada, então ela nem se candidatava. Isso depois de formada, e, né, acho que a reeducação também precisa acontecer ali já no anúncio da vaga. Então, a Sim, empresa se e eu mostrar oriento isso para a gente disposta escrever. Todas são para todos. É isso. a receber, né, dizer, informar que está recebendo uma pessoa com deficiência também ali para poder concorrer àquela vaga, né, acho que isso é muito importante. Sem Porque muitas dúvida. vezes, né, tem essa barreira aí da própria pessoa já acreditar que ela não vai ser aceita, né? Por Que não conta vai ser disso aceita, que, não, também, de que que... já não é para ela nem clica na posição. Isso é um Exatamente. sinal né, de depreciação e até de uma baixa autoestima que já foi instalado ali porque a sociedade falou durante anos que ele ou ela não podia estar ali, né? E eu não acredito nisso. De novo, não tem lugar certo para nós estarmos, em qualquer lugar que você quiser estar. Exatamente. Exatamente. E quer saber, quem me conhece sabe, eu adoro comprar umas brigas. Você tá num lugar e alguém te olha feio, é ali que eu quero estar mesmo, né? Então, assim, Você é dos meus. né, olhou por quê? Porque eu Primeira sou prótese que bonito, eu fiz, né? eu fiz preta, que era para chocar a sociedade mesmo. Chegar chegando, e é isso aí. Acho que a gente tem que... Quanto mais a gente se assumir, se posicionar, mais a sociedade muda como um todo, assim, não só nós mesmos, né? E eu quero aproveitar aqui e falar sobre isso. Eu tô sendo muito chamada para falar, né, sobre ser a primeira diretora PCD e né, nas agências e tal. E aí eles falam sobre isso, às vezes até fazem campanhas para falar sobre as pessoas com deficiência, mas não me chamam para dirigir. Então, eles acreditam mesmo no que eles estão pregando ou isso é só para vender, né? Só para poder pegar aí e morder esse um quarto da população. Então, Mas eu já acho, aproveitar e dar uma puxada de orelha. pode puxar mesmo, mas eu acho assim, ainda que seja, porque vamos lá, né? As grandes empresas, as grandes marcas vão um lugar que dói, o coração tá no bolso, né? Então, eu acho que a gente pode pensar que ainda que eles achem que eles estão sendo espertos e começando pelo ponto de vista só mercadológico, só de botar isso em pauta e gerar um filme para discussão, uma parte da população vai transformar a consciência em relação a isso também, vai mudar comportamental. Então, eu acho que é um ganha-ganha. Então, assim, tem gente que não você que a gente não vai mudar, mas o potencial transformador daquele filme, por exemplo, é muito mais. Oi? Dá para a gente Tá cortou, tudo bem. piscou aqui. Não que vou cair dessa vez, gente. Estou aqui. O Fica aí. potencial de transformador é muito maior. Então, assim, eu acho que ainda que a porta de entrada da discussão seja, puxa, eu quero falar sobre isso porque eu acho que vai dar dinheiro, tá bom, mas a gente pode deixar as mensagens certas, né? E poder também buscar isso que a gente quer, que é a transformação cultural, né? Que acho que é bastante importante. Teve o Hugo Rodrigues, que é um publicitário que eu admiro muito, da Macam. Ele também é o marido da Dimitra, que eu já falei super bem dela aqui. Então, isso já é um ponto super positivo para ele, além de ser um ótimo profissional. Essa semana ele publicou um artigo falando justamente sobre isso.
que nós temos que aproximar as nossas falas das atitudes, né? Então, as empresas estão começando a colocar ali os negros também, né, nas campanhas, as mulheres, mas começa a dar espaço para essas pessoas poderem também ter, né, vagas nas suas empresas, crescerem dentro das suas empresas, não acontecer igual a Soraya falou ali, tá? Eu até vou dar uma vaga, mas você não vai ter um plano de carreira, você não vai poder crescer aqui dentro. Eu acho que a oportunidade tem que ser igual para todos, né? E que também as pessoas com deficiência precisam ser mais incluídas, precisam ser mais vistas, precisa estar em campanhas, precisa ter produtos voltados para nós, né? E também colocar nós para trabalhar, gente. É isso. Não é? A gente precisa, é muito importante. Eu acho que no audiovisual a gente não tem que limitar. A gente não existe só o set. O set, para mim e para você, né, Djalma, não foi um empecilho, né? Não, era cansativo pra caramba, mas eu amava, né? Então, assim... Eu também amo. Eu acho que é uma questão de perfil total, assim, não é porque a pessoa tem ou não deficiência que talvez ela vai se dar bem, porque é realmente um trabalho muito puxado, a gente fica muitas horas em pé, às vezes praticamente sem dormir, você dorme 2 horas, se você dorme, dormir, sim, é uma questão né, de a pessoa se adaptar mesmo, e geralmente quem se adapta gosta, né? É quase um vício ali, a gente gosta daquela adrenalina. Imagino que você sentiu falta no começo, né? Vai ali foi para aquela rotina, né? Porque a gente no cinema... Eu fui, mas quem trabalha rotina. comigo hoje sabe que eu também tenho negócio para entregar, eu viro à noite também. Então, eu não tenho... Isso eu levei do cinema para o meu dia a dia. Porque tem outras demandas de vida, né? Então, hoje eu sou pai de uma menininha, às vezes eu tenho que parar de trabalhar de repente para ficar com ela. E aí só que aquilo lá precisa ser entregue, né? Então, essa pegada de ter que fazer e vamos até o final, isso eu trouxe do cinema para minha vida, né? Então, acho que porque a carreira é minha, né? Não é da empresa, né? O entregável é nosso, é você que assina, seu sobrenome, não é o meu. Então, acho que quando a gente perceber que a gente está fazendo também por nós, e aí o limite quem é você, né? Sim. Mas o cinema, ele não é só o set, né? A gente tem toda ali uma pré, a gente tem uma pós, são muitas funções. E falando sobre praticidade também, né? O que a gente pode colocar em prática, a gente falou aqui de algumas iniciativas, né? Que o mercado audiovisual pode tomar para que haja mesmo essa inclusão das pessoas com deficiência, né? A gente estava falando sobre os festivais, eu acredito que precisa ter editais para que haja projetos, para que tenha esse incentivo das pessoas com deficiência começarem a criar os seus projetos, né? E ter também como viabilizá-los, que os festivais também seria muito importante ter categorias específicas para as pessoas com deficiência, seria mais um incentivo, eu creio, né, para as pessoas criarem, para elas ter divulgação, né, para poder ter visibilidade, que é uma coisa muito difícil no começo da carreira. Sim. Né? E até foi no ano passado, no começo desse ano, teve o edital da SPCine, ó, vou puxar a orelha de vocês, e eu vi lá que tem a questão dos pontos, né? E eu falei, cara, por que vocês... Eu mandei um e-mail, eu falei, por que vocês não têm aqui nenhuma iniciativa que dê aí esse espaço para as pessoas com deficiência, né? Que chame a atenção, que dê mais espaço. E já que vocês não me responderam, eu estou falando aqui, então comecem a colocar nos editais de vocês, para que tenha mesmo esse incentivo para as pessoas com deficiência começarem a criar também, né? A acessibilidade, né, nos festivais, para os surdos e cegos. Você estava falando sobre um aplicativo que chama WhatCine, vou colocar o nome aqui. Eu sei que o texto não salva depois que a gente salva, né? Isso, Sara, criar editais específicos ou... Os editais específicos, que eu acho que, né, é um caminho para isso. A gente pensar em acessibilidade, né, nas mostras dos festivais, mas também nos filmes comerciais, por que não? Com frequência, né? E o que a gente pode aqui, como a Vecine e você como diretora, incentivar isso na produção nacional, mas a gente também, por que não sonhar em incomodar
através dos exibidores, incomodar as grandes produções internacionais também. Porque, de novo, só no Brasil, a gente está falando da população como um todo, 11 milhões são surdos. Então, assim, eu estou jogando fora o nicho de mercado importante, né? Lembrando que Verdade. nosso país é continental. Então, a gente tem a população com deficiência do nosso país, ela é a população de muitos dos países da Europa sozinhos. Então, a gente tem que olhar para isso também, né? Acessibilidade nos Sim, festivais, nos filmes comerciais e também nos comerciais dos longas e também na publicidade, porque assim, a gente não vê... tem uma lei de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, o que é chamado também de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela fala que é obrigatório por lei, só que a gente tem acessibilidade janela de libras em todos os comerciais públicos e também do governo federal, né? E não tem, né? Então, assim, a não gente tem. teria que ter. Por que não coloca uma janela de livre em tudo que você vai fazer daqui para frente? Né? Tem que ter uma janela de livre ali. Sim. E tem Até mesmo um porque agora padrão para fazer isso. a televisão, né, 16:9, né, a gente tem bastante espaço para fazer isso, não tem Não mais é? E desculpa. tem um padrãozinho para fazer isso hoje em dia, tem um padrão de uma BNT para fazer isso direitinho, dá para regulamentar. Aí tem gente que fala assim, mas esse ponto da lei não tá regulamentado, então a gente vai deixar de fazer? A lei já está publicada. Né? Por que não ser inovador e ser a primeira marca a sair na frente? Atenção, marcas, a fazer um comercial com janela de Libra, né? E também com audiodescrição, né? Então, assim, tem uma operadora de celular que fez o comercial com um ator cego, uma menina cega, uma atriz cega, e aí depois que reclamaram, soltaram uma versão só no YouTube fazendo a audiodescrição da cena. Gente, a gente pode fazer as duas versões, né, e publicar as duas versões em horário diferentes, fazer uma análise de pesquisa de mercado, a população surda assiste qual horário, e vai lá e publica. Exatamente. Ou seja, já fazemos isso para o público que a gente quer atingir, por que não atingir a população surda também? Né? Então, assim, isso deveria estar na pauta. Exatamente. E quando a gente fala também de incluir pessoas com deficiência, né, no mercado, reforçar aqui que precisa também ter esse suporte para o desenvolvimento, né? Que é não só lá em cima, então toda uma cultura de uma empresa precisa ser mudada, né? Para que essa pessoa possa ter espaço para desenvolver. Que a gente precisa que haja nesses anúncios de vagas, né? Acrescentar essa informação de que você vai receber pessoas com deficiência. Eu quero colocar isso até como uma primeira meta, assim, para vocês que tem empresa que está assistindo, produtoras. Façam isso, comecem a se abrir para pelo menos conhecer essas pessoas. Pode ser que vocês se surpreendam Entrevistem, se muito, surpreendam, né? com certeza. E peraí, deixa eu só ler aqui um pouquinho para a gente ver se eu não estou esquecendo nada importante. Eu acho que a gente, então, a mensagem final importante é a gente pensar, né, da possibilidade do sim, da gente abrir possibilidade, da gente ver a deficiência também como uma pessoa com alto potencial e não só como demérito, né? Sim, Então, e co-construir com as pessoas um futuro do cinema e da publicidade, do audiovisual, também com essa população, né? Não à parte. E não só retratada uma vez por ano, né? Acho que numa campanha específica. Tem que estar no dia a dia, né? Porque são mulheres, são homens, são pais, são mães, né? São namorados, namoradas, são pessoas com deficiência, negros também. Aí a gente tem uma outra palavrinha aqui, a gente falou algumas palavrinhas difíceis hoje, falou invisibilidade, né? Invisibilizar, falamos de minorizados, e tem a outra que chama, né, que é a interseccionalidade. Então a gente pensar que a pessoa com deficiência ela também é mulher, ela pode ser também negro, negra, pode ser uma pessoa LGBT, refugiado e sim, por aí vai. E tudo isso junto, né? Por que não? exatamente, né? Se a gente estivesse no auditório, eu perguntaria para todo mundo quem aqui conhece alguém com uma deficiência, levanta a mão. E eu faço isso em qualquer lugar, tá, gente? Quando eu vou falar. E a imensa maioria fala eu, levanta a mão. Né? Então, assim, conhece alguém. E aí não vale a gente, tá? Não vale nem a Gabi nem eu. Né? Conhece alguém que se relaciona com alguém. Então, as pessoas estão
em volta de vocês, de nós mesmos. Então a gente pode abrir oportunidade para incluir essas pessoas no nosso mercado de trabalho, seja onde a gente trabalha. Sim, Né? conhecem, mas quando você fala sobre o mercado de trabalho, vão ter poucas referências, né? Assim como, né? Mas por que a pessoa que eles conhecem não estão lá, né? Então, Exatamente, é isso. Tem poucas referências porque tem poucas oportunidades, mas não porque tem poucas pessoas com deficiência, né? exato. Esse é o ponto. Né? Então, que a gente consiga, em alguns anos, ter mais Gabs, mais diretores e diretoras com deficiência, Sim. mais redatores, né? Mais roteiristas de filmes, mais E que, criativos e que se criativas que respeitem criam e também o nosso aprovam lugar de campanhas. fala. Exatamente. Esse é outro ponto Aconteceu importante. E que enquanto não algumas coisas tivermos essas comigo também pessoas, diga, Gabi. que são coisas assim complicadas, polêmico. Só que você falou assim, eu não sei se eu ia falar isso, essa é a coisa que eu não sei se eu ia falar. Mas aconteceram já foi algumas vezes, não foram poucas, de eu apresentar projetos, roteiros, e eles serem feitos sem mim, né? Então aí é uma coisa que é complicada, a gente sabe que acontece um pouco, mas às vezes eu fico pensando se fariam da mesma forma se fosse uma pessoa sem deficiência, né? Assim como também tomariam a câmera da mão de uma outra pessoa se ela não fosse uma PCD, né? Então tem aí um capacitismo, né, bem complicado que eu sofri bastante, principalmente nos meus primeiros anos de direção, e que acho que a gente já está no momento de parar de esconder, né? Porque quem erra é que precisa ser exposto, né? Exato. E não ao contrário, a gente tem uma Porque cultura de expor a vítima. Porque se a gente começar a ficar aceitando, e aí eu mesma vou colaborar para que isso continue acontecendo. Mas é uma coisa que aconteceram já diversas vezes comigo. E hoje eu me posiciono bem sobre isso, assim, então, meus projetos hoje em dia são todos registrados, né, e eu acredito também que o capacitismo é o preconceito com pessoas com deficiência, tá, gente, para quem não conhece essa palavra. Eu acredito também que muitas vezes esse tipo de coisa acontece, mas quem tá lá em cima não fica sabendo como foi o processo, né. Não, e acha natural, né? E a gente tem várias instâncias, né, hoje em dia, fóruns de mercado, eu faço parte da Rede Empresarial de Inclusão Social, que é um fórum como se fosse a ONU Mulheres, só que é focado em pessoas com deficiência, e está conectado com a OIT, que é o braço da ONU para Trabalho. Né? Então a gente pode pensar que, puxa, enquanto eu não tiver outras Gabs, e eu quero falar sobre isso numa publicidade, o que quer que seja, ou num roteiro específico, chama esse tipo de instância, por exemplo, né? Então, para poder ouvir, será que está certo? Sim. Será que eu não tenho pelo menos um roteiro que está sendo capacitista, né, agressivo para a população com deficiência? Exatamente. Ou que retrata de uma maneira assistencialista ainda antiga? Né? No mínimo, mas acho que antes de acionar esses fóruns, como a Rede Empresarial de Inclusão, procura a Gabi, né? Porque ela vai trazer certamente a vivência prática e um ponto de vista de como poder fazer isso de uma maneira melhor, né? Então, assim, para mim, essa habilidade de olhar desse lugar de fala é mais uma competência, né? Então, para mim, Sim. a Gabi, ela desponta, em vez dela de ser vista como um mérito, como demérito, isso é mérito, né? Porque tem uma perspectiva a mais e além do que as pessoas têm Exatamente. deficiência. Olha, a Sara diz que também já tomaram a câmera da mão dela. Olha. E é o tipo de situação, assim, que em 10 anos de mercado audiovisual eu nunca soube, né? E Então, também gente, teve um profissional que ele é de Haiti, ou é logger, e ele fez uma piada super, super grotesca, assim, é um cara que já tinha trabalhado comigo, e ele compartilhou de um amigo uma piada que fazia alusão a gosto musical e pessoas que não tinham a mão. E eu falei, cara, você é louco. Como que você pode? Você já trabalhou comigo, como você pode compartilhar uma coisa dessa? Tipo, primeiro que não tem graça nenhuma a piada. Segundo que a deficiência é uma coisa que a gente não tem escolha. Gosto musical, sim. Certo? sim. E é muito louco que
essa semana ele estava trabalhando com amigos meus. Então eu acho assim que a gente precisa também ter esse apoio, né? De que as pessoas entendam que o capacitismo é um preconceito, e é um preconceito grave também, que a gente não pode aceitar isso na sociedade, né? Porque eu acredito que dependendo de para quem, né, contra qual grupo ele tivesse feito isso, as pessoas não teriam aceitado, né? Ele não estaria Sem de dúvida. boa seguindo a vida dele. E só trazendo até um exemplo sobre isso, tá? O capacitismo, além de ser preconceito, é crime, tá? Pela LBI. Então, Sim, ele é um crime com pena de 1 a 3 anos de reclusão mais multa. E a gente pode pensar um paralelo que nem aconteceu ontem, e que bom, né? Aconteceu ontem, eu não sou de esporte, mas aconteceu um feito mágico ontem que é histórico, né? Os jogadores viraram as costas para um juiz e foram embora no meio de sim, uma partida por causa de um comentário racista. Então, com esse exemplo, né, a Angela Davis, que é uma ativista negra e professora, ela fala sobre que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Né? Então, assim, exatamente. não basta a gente não ser capacitista, a gente tem que ser anticapacitista. Ou seja, Sim. se você viu um comentário sobre como esse, no Logger, né, de alguém fazendo piadinha sobre pessoa com deficiência, gente, a gente tem que se posicionar. Então, ouviu, tem que Na falar com essa pessoa. internet, ainda Isso tendo não, eu isso adicionada, não já dá. tendo trabalhado comigo. Né? Tem que se posicionar, tem que falar isso não dá, isso não tem espaço aqui, né? Exatamente. E E eu, tem que como fechar a diretora, porta. como mulher, eu faço parte do movimento Free the Work. E a gente tem, que é o movimento das diretoras mulheres, né? Buscando mais espaço na indústria cinematográfica. Eu, muitas vezes, até quando eu era produtora, eu repreendi técnicos por conta de assédio, eu cancelei pessoas, assim, não da forma como se cancela hoje em dia, assim, mas tirei mesmo da minha equipe por conta de algumas Eu também tirei situações gente, também tirei. Briguei para com proteger as diretores. pessoas. Só que eu acho que esse é o tipo de coisa que eu vejo assim que talvez demore um pouco para acontecer, assim, nós começarmos a ser defendidos, né? Mas acho que a gente tem visto coisas positivas. Eu peguei, né, dentro de sete, a transição justamente da mulher sendo vista como objeto, né, principalmente em campanhas de cerveja, onde o filme clássico dela jogando cerveja no corpo inteiro e ficando de biquíni para mostrar uau, que delícia, para um lugar de quebrar e as marcas se retratarem, olha só, e fala, puxa, não, isso não dá mais para fazer, né? Então, assim, se isso Sim. aconteceu com cerveja, que acho que é um dos maiores anunciantes, por que não acontecer com as pessoas com deficiência? Então, eu sou mais otimista, assim, eu acho que ainda precisa muito, tem que ter muita briga, e eu adoro brigar, mas acho que a gente também pode pensar que a gente está vivendo, Sempre. né? Eu tô vendo, a nossa geração está podendo viver essa mudança, o que eu acho maravilhoso, Sim. porque antes da Não, gente esse espaço, não por foi, exemplo, esse não papo que a pôde, né? gente está tendo aqui na ABC, né? Que é uma coisa importantíssima, eu acho que é É até um marco. histórico, né? É É histórico. histórico. Eu acho a ABC, parabéns mais uma vez, assim, falar sobre E isso é esse tipo de abertamente é iniciativa histórico. que vai mudar, que vai mudando a situação, que vai dando mais espaço. Ficou muito. E que foi? Ah, o Bruno tá falando comigo aqui, meu dupla, É meu parceiro, meu o seu tudo. ponto eletrônico. Oi, Bruno. Ele tá aqui comigo e só concluindo aqui meu pensamento, e acho que também o cinema, né, tem um papel muito importante também para trazer visibilidade para a pessoa com deficiência, não só dando espaço nas equipes, que é muito importante, que a gente precisa ter essa mudança no mercado de trabalho, né, até pelos dados, mas também de ter mais personagens, né, de pensar, incluir mais pessoas com deficiência, que são poucos, ter até atores, né, PCDs, e a publicidade também, né? A gente está falando do audiovisual num todo, a publicidade dita padrões, dita comportamentos, dita tendências, e precisa ter mais essa... A gente precisa mais dessa visibilidade, dessa representatividade, mas não só na frente da câmera, atrás também, né? Que as pessoas que estão criando venham com essa visão, né? Que faz toda a diferença. Sem dúvida. Então vamos botar para um mundo mais diverso, mais inclusivo, em que a gente consiga ver essa população também, né, sendo retratada nos comerciais, nos filmes e também trabalhando em todas as posições, né, do set possíveis e fora dele, na pré e na pós, né, gente? Acho que fulaninho é cadeirante, não dá para trabalhar. Pergunta para ele, né?
vamos fazer primeiro essas perguntas. Entrevista Acho que ele ou até ela. a questão de ser mulher, né? Hoje tá mudando bastante isso. Você não via mulheres nas equipes técnicas, né? Hoje a gente tem várias diretoras de fotografia, câmeras, a gente tem até maquinista, eletricista, né? Que é Tem. tipo um super avanço da sociedade, eu acho. E se falando em perfil, muitos homens não fariam esse trabalho que elas fazem, né? Então é uma questão totalmente individual, assim como durante muito tempo as mulheres foram impedidas de chegar nesse lugar e hoje elas estão atuando com sucesso, mostrando que são, né, que é super possível, que elas são super profissionais. É a mesma coisa, a pessoa com deficiência, né? A gente precisa só ter esse espaço para poder desenvolver. Eu acredito que é isso. Maravilhoso, Gabi, maravilhoso. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se a gente pode. Uma coisa, Djalma, que eu estava refletindo, né, sobre a quarentena. A quarentena, ela remodelou, modificou, né, muito a forma como a gente trabalha, a questão do home office. Como você acha que isso pode ser positivo de alguma forma, né? Porque até saiu um estudo não foi um estudo, foi um artigo de um publicitário, que é o Felipe Ribeiro, da Wyden Kennedy. Ele falou que acredita que depois de 2020 as agências nunca mais serão as mesmas, né? A questão do home office funcionou muito bem, eu acho que muitas produtoras também vão seguir com isso para muitas funções. Como você acha que isso pode ser, você acha que isso pode ser positivo para a inclusão da pessoa com deficiência? Sem dúvida, né? A UI tem um estudo global, a gente está falando muito sobre o futuro do trabalho, e a tendência é que a gente volte para um futuro do trabalho híbrido. Ainda que só cabe hoje com passo de mágica, a gente tem muitos ganhos, né? Aí como mobilidade populacional, né? Como qualidade de vida também. Então, acho que ninguém acha que mais está disposto numa grande cidade como São Paulo achar que é natural 2 horas de trânsito por dia, às vezes 3, né? Para ir ou para voltar de algum lugar. Então, isso é um ganho muito grande. A gente tem um ganho para pessoas com deficiência, especialmente quem tem mobilidade reduzida, seja ela qual for, né, de poder ter maior produtividade e ter menos desgaste, menos risco de queda, de se machucar e tudo mais. Então, de poder ganhar produtividade a partir daí. Um Sim, lado que eu acho perigoso da gente pensar, um downside, puxa, então o legal, aí eu vou contratar então todos os presidentes para ficar em casa. Aí quando a gente voltar, eu deixo eles lá ainda, né? Então assim, não. Então a gente não lembrando que se voltarmos para um modelo híbrido ou não, todo mundo volta conosco, né? Ah, mas o nosso espaço não é acessível, a agência não é acessível, ou aquela empresa também não é acessível, o estúdio não é. Vamos tornar, né? Vamos tornar o estúdio acessível. E aí muito. lembrando que, né, uma coisa que aí parece uma praga, mas não é, a gente pensar na linha do tempo, gente, a deficiência, ela pode ser congênita, adquirida, e, na verdade, assim, todo mundo vai ter uma deficiência um dia, né? E eu não estou jogando uma praga. É um lugar assim, a gente vai envelhecer. A gente perde mobilidade naturalmente. Então, quem aqui tem pais idosos sabe que não tem a mesma destreza que a gente tem hoje. Perde a qualidade visual, Verdade. auditiva. Né? A gente tem grandes diretores de fotografia trabalhando ainda hoje que já são idosos. E aí, É verdade. será que esses diretores, e diretores de cena também já são idosos, famosos, será que esses diretores e diretoras aguentam estar num ambiente que eu preciso ser não acessível? Será que a gente não pode planejar um pouco um ambiente mais acessível para as pessoas também, para eles estarem lá e continuar entregando sua excelência de trabalho? Então, porque isso vai ser natural, né? É natural do envelhecimento humano, do futuro do Sim, trabalho, a gente ganhar é, características diferentes do que as que a gente tem hoje. E por que a gente aceita muito melhor alguém que envelhece ou que ganha uma deficiência que adquire do que alguém que já se apresenta com a deficiência desde sempre? Né? Então fica também um outro pensamento aqui. Então assim, mas o fulano já era consagrado e aí ele estou no cadeirante. E daí? Né? Então, aí ele não perde a excelência que ele tem. Ao passo que quando aparece um profissional cadeirante, puxa, eu não posso mais, eu acho que ele não vai dar conta. Então sim, fica para mim fica essa dúvida para mim, esse pensamento aí. é verdade. E é isso, então ficou aí o recado, né? Vocês ouviram? Se a tua produtora, a tua empresa, a tua agência não for acessível, meu amigo já começa a mexer aí. Porque, né, a gente
vai ver a mudança acontecer e aí vai chegar uma hora que os teus clientes vão ser PCDs e você vai ter que ter como recebê-los. Não fique pensando só, né? De cima para baixo, pense também, né? De baixo para cima. Exatamente, né? Então, assim, eu hoje, né, como Ene Chang, né, eu olho para como consultoria de diversidade, mas eu tenho minha par, que é a Adriana Carvalho, que olha para dentro da UI como corporação, né, para a América Latina em termos de diversidade. A gente já faz um trabalho há alguns anos para olhar para a cadeia de valor, ou seja, vou fazer uma campanha publicitária da UI, a gente vai olhar para essa cadeia de valor inteira que vai trabalhar naquela campanha, é diversos os indicadores de diversidade. Então, você, produtora, você, fornecedor que vai estar na ponta, que não for diverso, também não vai ser contratado, entendeu? Isso tem sido discutido muito, e com a agenda, né, Ah, sim, 2030, foi nesse do contexto que ESG. o Hugo escreveu o artigo sobre, né, a distância entre o discurso e a prática, né? É isso, Quanto então, assim, disso do discurso é empregado, né? Então, quando a gente por exemplo, quando eu sou muito chamada para falar também sobre ser uma diretora PCD, sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado, mas não sou contratada, aí a gente está vendo uma distância grande entre o discurso e a prática. só que aí, quando a gente olha para a cadeia de valores, está na pauta de grandes CEOs hoje em dia, as grandes marcas vão olhar para isso, né? A gente tem uma amiga em comum, que a gente falou, não vou ficar falando o nome da marca aqui, mas é uma número um de marketing de uma empresa de bens de consumo, né? Que tem grandes marcas lá dentro, né? De alimentícios e tal. Eles também olham para isso, ou seja, essas grandes marcas que são grandes anunciantes vão olhar para a cadeia de valor. A produtora XYZ não olha para isso, está fora do bid de concorrência, né? E cada vez mais as áreas de marketing das É isso grandes que tem que corporações acontecer. estão fazendo dentro de casa, estão com uma produção in-house, não tem mais a grande agência no meio do caminho, às vezes. E aí o que acontece é que ela vai olhar para isso, né? Se é diverso o suficiente. E mesmo a agência, e aí eu falo, né, porque com quem tá olhando de fora, também perde cliente hoje em dia quando ela deixa de ser diversa e inclusiva, né? Verdade. Esses tratados têm começado nos clientes, né? As maiores E agências aí hoje em dia são agências diversas, inclusive compostas de negros, de mulheres, de pessoas trans, uma população, sim, e até inclusive incubam, como a própria Mutato incuba, né, um coletivo indica uma preta lá dentro, porque entendeu que isso também tem um valor para a própria Mutato e para o mercado de trabalho. Então, assim, vamos olhar para o futuro e não para o passado. O verdade. futuro é E diverso. acho que tentar buscar isso não só para dentro da empresa, mas também para os seus fornecedores, né? Para que os fornecedores também tenham equipes diversas, né? É isso. Para que possa realmente existir uma mudança na sociedade como um todo, não só no seu meio, né? Mas com todos que você se relaciona. Perfeito, Gabi. É por aí. Será que a gente falou tudo? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? E eu, da minha listinha aqui, a gente cobriu tudo. Falamos tudo, né? Olha, até que a gente foi rápido. Até que deu tempo. Ah, mas acho que deu pra gente englobar bastante assuntos aí. E que foi muito Vou deixar para produtivo. todo mundo aqui meus contatos também, quem quiser conversar comigo. Eu agradeço mais uma vez a ABC, né, por abrir o espaço, por ser pioneira e por provocar a discussão da inclusão da pessoa com deficiência e da diversidade no mercado do audiovisual e do cinema, que eu acho isso extremamente importante. Muito importante. Até mesmo porque nós somos a comunicação, né? E a gente não só o que a gente cria também impacta, né? Muitas Impacta e pessoas. muito, né? Então, assim, eu acho que a partir de uma live como essa, a gente consegue estar em todos os espaços e consegue proporcionar aí, né, e que isso gere mais frutos para o Sim. audiovisual e para o cinema de Aproveitando, diversidade, de agradecer inclusão. também o André Passamani, que fez a ponte entre nós. Obrigado, Passa. Foi muito bom poder conhecer a Gabi. E o Passamani é um dos principais profissionais que acreditou no meu trabalho sei lá, quase 15 anos atrás. Então, Muito legal. muito importante também.
Acho que é isso, gente. Foi muito bom falar com você, essa troca que a gente teve, aprender um pouco mais com você também. Eu estou começando a falar faz pouco tempo, né? Mas tem mais Mas é que acho que falar, está dando, fala bastante. Acho que em busca faz o dos seu frutos barulho. aí, sim. Acho que da gente que conseguiu furar a bolha, precisa abrir espaço para que mais pessoas possam ter oportunidade. O meu recado final para todos aí é convivam, convivam com pessoas com deficiência. Essa é a melhor forma de você aprender um pouco mais sobre nós e dê espaço para que essas pessoas possam desenvolver, porque é só isso que a gente precisa, gente, de espaço. É só isso. Eu e o Djalma somos prova viva disso. Muito obrigado às pessoas que nos deram espaço, né? Eu sou muito grata, Dimitra Cardoso. E é isso, gente. A gente só precisa de espaço. É isso, pessoal. Incluir, acima de tudo, é entrar em relação. Exato. Seja inclusivo, né? Quando for criar também, seja inclusivo, não E esquece. cobre a inclusão, né, de Cobre todos. inclusão. A inclusão é para todos, não é só para a pessoa com deficiência, é para todos nós. A sociedade Exato. cresce, melhora e evolui a partir da inclusão de todos. E se junte a nós nessa mudança aí que a sociedade precisa, né? E também lute contra o capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência, para que a gente possa ter mais confiança de ocupar os espaços. Então, quando você estiver em um lugar importante, você vai olhar, vou pedir que faça um exercício, olhe ao seu redor, vê quantas pessoas com deficiência estão nesse lugar com você, quantas pessoas com deficiência trabalham na mesma empresa que você, estão nos mesmos lugares, tendo acesso à cultura, ou enfim, que você, porque nós somos 1/4 da população, né? Não são poucas pessoas, a gente é quase 25 milhões de brasileiros. E se você notar que a gente não está ocupando os espaços, é porque está havendo a exclusão e a gente precisa que a sociedade nos ajude a mudar isso. Maravilha. Obrigado, Djalma. Obrigado, Gabi, obrigado. Ah, eu amei. Obrigado, Angry Films. Obrigado, Bruno, que eu não te conhecia, mas estou te vindo de longe aqui. Obrigado, ABC, pelo prazer e pelo convite de estar com vocês. Para mim é uma honra de poder voltar lá atrás, onde eu comecei, e trazer de volta um pouquinho essa experiência de volta para o grupo e compartilhar da sua experiência, que eu quero levar de volta para o corporativo hoje em dia também. Obrigado. Demais, demais. Então, gente, é isso. Um beijão, obrigada a todos que Beijo. acompanharam, divulguem. E se quiserem, o nosso perfil do Instagram tá marcado nas nossas fotinhas aí do ABC, do perfil do ABC, tá bom? Beijo. Obrigada, Beijo, gente. obrigado. Tchau, tchau. Muito bom.